E já de volta ao Vivo em Cores, obrigado pelo carinho. Como é bom estar com você, como é bom entrar na sua casa. Lembrando também que estamos ao vivo, não só pela TV, mas pelo Facebook. Você que está acompanhando aí pelas redes sociais, muito obrigado. Que Deus abençoe. Mande esse link, copie esse link, mande entrar lá, curtir e acompanhar o programa, gente. Você sabe também que nós, este ano de 2017, é um ano muito especial. 300 anos de Aparecida, um ano mariano, e também nos faz recordar 100 anos da aparição de Nossa Senhora de Fátima, lá em Fátima, Portugal, 100 anos. E nós, com exclusividade, estamos mostrando em primeira mão aqui, olha, antes do vídeo de saúde, você sabe que eu faço o Caminho da Fé, o terço, e eu rezei o terço hoje com essa, olha só, com esse terço, rezei o rosário com esse terço aí, que é justamente o terço de Nossa Senhora de Fátima, que veio de Portugal, feito pelos artesãos de lá, é um produto, portanto, que veio de lá, da cidade de Fátima, de Portugal. Nós estamos mostrando para você, são poucas unidades, vem para você ter certeza que é verdadeiro, vem com o comprovante, com o selo de garantia, né, para mostrar a originalidade. Então nós queremos indicar para você, você devoto de Nossa Senhora, nos 100 anos da aparição, foi em 13 de maio de 1917, em Fátima, Portugal, e 2017, não só Nossa Senhora Aparecida, 300 anos, mas também 100 anos de aparição de Fátima. Então é uma boa dica para você adquirir, dar de presente, você que é devoto, para ter também na sua coleção de tercinhos esse terço. Ligue para cá, está aí o telefone para você adquirir também essa preciosidade, para aumentar ainda mais a sua devoção. Vamos dar continuidade aqui ao nosso bate-papo com o Dr. Luiz Antônio Braganholo Júnior. Tem que lembrar que é o pai do Gabriel, do Guilherme, do Rodrigo e da Isabela. Tem que dizer isso, e agora, tem que dizer isso agora, viu? E o esposo da Janaína. O assunto hoje é doença do outono. Doutor, assim, a gente já falou sobre gripe, resfriado, pneumonia, asma. E nós também, agora o senhor citou também os brônquios, foi na sua conversa. Então, o que é uma bronquite? Ite, a gente sabe que é uma infecção, inflamação, enfim. Mas o que é uma bronquite em si, doutor? A bronquite é o termo específico que a gente usa para designar uma inflamação dos brônquios. Só. A bronquite, ela pode ter várias causas diferentes. Ela pode ser infecciosa, e aí entram de novo vírus e bactérias. Ela pode ser uma bronquite crônica, e das crônicas nós temos aquelas inatas, como a asma, a pessoa já nasce com essa característica. Nós podemos ter as bronquites de desenvolvimento mais tardio, que estão relacionadas com o cigarro, também com o excesso de exposição a fumaças de queimadas, de fogão a lenha, isso também já é descrito, já é conhecido. Nós temos também bronquites especificamente com distúrbios alérgicos, nós temos bronquites especificamente com outros distúrbios inflamatórios associados a outras doenças sistêmicas. Então, o termo bronquite é nada mais, nada menos que uma designação para um grande leque de doenças diferentes. Agora, doutor Luiz, a gente sabe, hoje o assunto de doenças respiratórias, enfim, e os brônquios, o pulmão, fazem parte do complexo do nosso sistema respiratório. Qual é a função específica, doutor? Se é que a gente pode determinar assim, a função, porque se ele está lá, ele tem uma função específica dos brônquios. Os brônquios têm como função, basicamente, o direcionamento do ar que você acaba inspirando através das narinas e ele vai distribuir para dentro do seu pulmão numa estrutura extremamente pequena, minúscula, microscópica, chamada alvéolo. E o alvéolo vai pegar aquele ar e vai pegar o oxigênio, transportar para dentro do sangue e retirar do sangue o gás carbônico que foi produzido como resultado da respiração celular. Volta a tela de novo, diretor, assim, então ele ilustrou falando, doutor, a gente está vendo a imagem dos dois pulmões lá, e lá tem aquele Y lá, ao contrário, doutor, é aquilo lá que é o brônquio. Ali, a partir daquele Y ao contrário, que a gente chama de carina, né, você tem o início do brônquio principal, que vai para o lado direito, o outro que vai para o lado esquerdo, e a partir daí ele começa a se ramificar cada vez mais, ficando cada vez mais fino, cada vez mais delicado. Tá? E eu sempre digo que a nossa respiração começa no nariz, para poder terminar dentro do pulmão. Então, durante todo esse trajeto, você não tem o ar simplesmente sendo levado e trazido de volta. Você tem um sistema
extremamente diferenciado, seu sistema respiratório é uma máquina formidável. Complexa e perfeita. Porque ele vai pegar aquele ar do ambiente em estado bruto, ele vai filtrar, ele vai aquecer, ele vai umidificar. Porque quando o ar chega no seu nariz, ele está totalmente contaminado, com a composição do que tem no ambiente. E ele tem que chegar praticamente estéril, livre de qualquer partícula, de qualquer bactéria, na intimidade do pulmão, naquele alvéolo, lá realmente é que vai acontecer a absorção desse oxigênio. Então é uma máquina extremamente evoluída. Agora, doutora, assim, aproveitando esses canaizinhos que a gente está vendo aí, brônquios, etc., e quem tem o hábito, doutor, o hábito péssimo de fumar? Aí o cigarro, o tabaco, o que vai fazer nesse processo todo? Se o ar tem que chegar limpinho lá no pulmão, e para quem fuma, doutor? Ele vai chegar limpinho? Esse nosso aparato, esse nosso mecanismo, essa nossa engenharia, doutor, vai fazer com que também o ar do cigarro vai ser peneirado antes de chegar puro no pulmão, doutor? Bom, então você imagina como é a sua pele. A sua pele, se sofrer alguma lesão, ela fica machucada, ela fica esfolada, vai sangrar, vai formar aquela casquinha, vai demorar para cicatrizar. Dentro dos brônquios, é mais ou menos isso que vai acontecer por causa do cigarro. Quando a pessoa inala aquela fumaça, ela está inalando milhares de substâncias diferentes, extremamente agressivas e que vão causar uma lesão aguda naquele revestimento dos brônquios, né? E ao longo do tempo, essa lesão se torna também crônica. Você começa a girar em torno de um eixo inflamatório, onde a inflamação vai sendo sempre persistente. Às vezes mais intensa, às vezes um pouco menos intensa, mas ao longo do tempo, todo aquele aparato do seu sistema respiratório, que evoluiu em milhares de anos para conseguir fazer a purificação do ar, começa a ser destruído. Você começa a acumular partículas estranhas, nocivas. Você começa a ter uma grande dificuldade para fazer com que aquela secreção produzida no seu pulmão acabe saindo dele. Conclusão, basicamente, de uma forma bem simples, se você destruiu toda aquela sua defesa e aquela forma de se livrar da secreção que não estava te ajudando em nada, só estava te prejudicando nos pulmões, aquilo vai ficar acumulado, vai te trazer sintomas, vai dificultar a sua respiração, vai trazer tosse e ainda vai servir como um grande meio de cultura, podendo desenvolver bactérias dentro do seu pulmão. E aí a gama de complicações é cada vez maior. Então ele foi simplificando a resposta para você entender. Eu vou simplificar mais ainda. Fumar faz mal. Fumar faz mal, viu? Doutor, perguntas estão chegando aqui, lá do Rio de Janeiro, olha Rio de Janeiro, o nosso amigo Márcio Antônio de Medeiros Albano. Obrigado, Márcio, pela companhia. Obrigado por estar conosco, Márcio. Tem bronquite, e a mãe dele, a dona Osana, tem bronquite, a mãe do Márcio, dona Osana, um beijo para a dona Osana. Ela tem bronquite e toma Alenia de 12.400, acho que é. Ela quer saber se tem que usar esse remédio a vida inteira, né? E se essa doença, bronquite asmática, tem cura? Pergunta o nosso amigo Márcio, da mãezinha dele, a dona Osana, doutor. Isso. Bom, então, respondendo ao Márcio, a medicação, o Alenia, né, ela é uma combinação de 2 remédios que a pessoa tem que inalar. Uma vez inalado, ele vai entrar, vai ficar ali nos brônquios e vai estimular esses brônquios a corrigir as alterações causadas, no caso aí pela asma. Tá? Então, é difícil, sem avaliar a pessoa, ter uma ideia de qual é o nível de controle em que ela se encontra. Mas, teoricamente, sendo a asma uma doença crônica, sim, ela terá que usar a medicação pelo resto da vida. Mas quando bem avaliada e quando bem controlada, é possível que a gente sempre consiga ir diminuindo a dose da medicação, até chegar num ponto onde você usa uma dose ínfima da medicação e continua mantendo o controle máximo da respiração.
É importante, assim, muita gente fala assim, eu tenho que tomar remédio para a vida inteira. Poxa, mas quem tem pressão alta tem que tomar, quem tem diabetes tem que tomar, então tem que fazer parte dessa rotina. É a tua vida, é a tua saúde que está em jogo aqui. Doutor, mais uma pergunta aqui, vamos lá, aqui de Valinhos, o nosso amigo Irineu Zan, né? O seu Irineu, Deus abençoe, seu Irineu, obrigado por estar conosco. Ele pergunta assim, doutor, o que é atelectasia pulmonar? Agora até eu fiquei curioso, doutor. Atelectasia pulmonar, tá certo o nome? Isso, é isso mesmo. Vamos Seu lá, Irineu. seu Irineu. A atelectasia é uma complicação que aparece nos pulmões devido ao fato dele não estar aerando bem, não está entrando bem o ar. Se não está entrando, também não está saindo. Então, a atelectasia acontece quando um desses nossos brônquios se obstrui por secreção, por compressão. E aí aquela parte que ficaria associada a ele do nosso pulmão simplesmente se fecha, formando uma camada mais densa de pulmão. Isso é uma atelectasia. A atelectasia é uma complicação de alguma outra coisa que fez com que o pulmão ficasse fechado. E isso daí é relativamente fácil de ser revertido, não deixa sequela no pulmão, é uma condição benigna. Doutor, a gente sabe, eu sei que um canal entra o ar e outro canal entra a comida. Laringe e faringe, né? Isso. O que é um, o que é outro e quando surge uma famosa laringite, doutor? Tá. Bom, então a laringe é uma estrutura que faz parte da nossa via respiratória, tá? Ela fica em cima daquele Y invertido que foi mostrado, porque a gente tem a traqueia em cima, nós temos a laringe, que é o órgão que contém as pregas vocais, antigamente chamadas de cordas vocais. Então, é o órgão responsável pela nossa voz, pela nossa fonação, através da passagem do ar que está no pulmão e que vai sair. Isso, e quando é que ela se complica? Também é quando essa temperatura... Isso, a laringite é a inflamação da laringe, também causada por vírus, por bactérias. Esses dois sempre vão estar associados a alguma encrenca, isso é fato. Agora, existem situações também em que você pode ter inflamações da laringe, até mesmo desgaste, uso inadequado da voz e com isso ter alguns tipos de laringites mais crônicas. As agudas são geralmente as infecciosas. Doutor Luiz, então se a laringe é a passagem do ar pelas cordas vocais que vai produzir a nossa voz, a vibração das pregas vocais, etc., então, se a laringe é isso, então a faringe é onde vai entrar a comida, né? Por onde o canalzinho da comida. Assim. Mas por que, então, pessoas que bebem, né? Por exemplo, fazem uso frequente de bebida alcoólica, prejudicam, porque os caninhos estão muito grudados um no outro, um prejudica o outro, doutor? Como é que é? Não, na verdade, é uma pequena diferença anatômica. A faringe é aquela região do fundo da nossa garganta, onde está ali a campainha, é aquela parte de trás que a gente olha. Ela é uma área comum à via digestiva e à via respiratória, porque mais abaixo eu vou ter à frente a laringe e vou ter depois o esôfago, por onde vem a parte da alimentação. Então, a faringe, ela participando desses dois sistemas, ela pode ter também comprometimentos junto com qualquer um deles. Ô, doutor Luiz, por que muita gente reclama, por exemplo, assim, principalmente quadros de obesidade, sedentarismo, a pessoa vai caminhar e falta ar e de repente pode ter uma complicação maior, ela ter um pré-infarto, enfim. Por que a primeira reclamação é a pessoa falta ar, doutor? Bom, isso daí merece uma investigação para saber qual a origem dessa falta de ar. Muitas pessoas, inadvertidamente, relacionam essa dificuldade na respiração, um cansaço excessivo, ao excesso de peso. E às vezes você não tem nada dessa associação acontecendo com aquela pessoa. Ela pode ter um problema cardíaco, ela pode ter um problema respiratório e que fica encoberto por essa ideia de ser exclusivamente da obesidade. Você vai identificar a obesidade como aquele fator de risco para o desconforto da respiração depois que for nitidamente excluído um comprometimento respiratório ou cardíaco. Agora, doutor, a gente também preparou outra tela aqui para mostrar.
laringite, assim, tem algumas características específicas. Vamos lá, vamos comentar essa tela também? Pode colocar aí. Vamos lá. Sintomas aí. Isso. Aí está ali dificuldade para engolir, doutor, assim, dor de garganta, né? Isso pode dificuldade de respirar, também tem a perda da voz, a febre alta e mal-estar. São as características de uma laringite, doutor? Exatamente. Na laringite, a inflamação da laringe, você tem também um inchaço das pregas vocais. Então, elas que deveriam ficar um pouco mais abertas e se fechar dependendo do esforço que você faz na fala, elas ficam basicamente fechadas, levando a essa falta de ar, dá uma dificuldade enorme em respiração, né? Principalmente nas crianças. E essa dificuldade faz com que o ar passe com dificuldade, ele não passa organizado num fluxo uniforme. É muita força para esse ar passar, que causa um ruído bem específico que é típico da laringite, que é o estridor. É um barulho horroroso, alto, que mostra a dificuldade dessa pessoa em respirar. E a pessoa, doutor Luiz, que tem dificuldade, por exemplo, assim, de algumas complicações, por exemplo, vai afetar a qualidade do sono, porque também aí o assunto não é hoje, a apneia de sono, etc., ronco, mas tudo isso tem a ver com o sistema de ar, né, doutor? Exatamente. E também existe uma outra condição que nós identificamos muitas vezes no consultório, que é o paciente que tem queixa respiratória, ele se queixa de tosse, ele se queixa de dor de garganta, ele se queixa de dificuldade para respirar às vezes, ele fala que a voz dele ora está bem, ora está ficando rouca, e a gente acaba associando isso a uma outra entidade, a uma outra doença, que é o refluxo gastroesofágico ou refluxo faringolaríngeo especificamente. Gente, quantas informações estamos aprendendo aqui com o Dr. Luiz, ele que é médico pneumologista. Nós vamos chamar o intervalo, mas a gente sabe que também estamos em pleno momento especial, espiritualmente falando, que é o tempo da quaresma. Então, uma das formas de a gente viver esse tempo é meditar, principalmente a via sacra. Nós queremos colocar aqui a 14ª estação da via sacra. Enquanto isso, a gente vai para o intervalo, porque temos muito mais informações aqui com o Dr. Luiz sobre o tema de hoje. Vamos, assim, acompanhar esse momento espiritual da via sacra. 14ª estação. Décima quarta estação, Jesus é colocado no sepulcro. O corpo de Jesus foi envolto em um lençol e levado para um sepulcro fechado por uma grande pedra. Pedimos, Senhor, para que faça de nós filhos da luz e que não tenhamos medo das trevas. Eu te adoro, ó Jesus, posto no santo sepulcro. Concedei-me a graça de me preparar bem para te receber dignamente na sagrada comunhão. Não permita que eu jamais me separe de ti aqui na terra, para poder viver assim eternamente contigo. Nós te adoramos, Senhor Jesus Cristo, e te bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Preciosíssimo sangue de Jesus, salvai-nos. Nesta estação, nós vivemos a grande expectativa da ressurreição. Quando Jesus é colocado no sepulcro, a gente não quer dizer que Jesus ali tem o fim estabelecido. É claro que não. Mas colocar Jesus no sepulcro é justamente apresentar a nossa expectativa de que as coisas não acabam por ali. Mas nós, com a ressurreição de Jesus, também ressuscitamos. Ressuscitamos também de todas as nossas faltas e de todos os nossos pecados.